Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que a redução das tarifas pelos Estados Unidos é positiva e vai na direção correta, mas afirmou que o governo vai continuar trabalhando por mais reduções. Nossa repórter Luciana Amaral fala ao vivo de Brasília e traz os detalhes para a gente. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Luciana. Tudo bem, Irajá? Muito boa tarde a você, excelente tarde a todos que nos acompanham aqui nesta tarde de sábado, feriado de proclamação da República. O vice-presidente, então, Geraldo Alckmin, elogiou essa queda no percentual do tarifaço americano para alguns produtos que saíram de 50% de tarifa para 40%, como carne, fruta e também o café. Mesmo assim, ele ainda disse que são valores altos das tarifas impostas de importação, então, para que os produtos brasileiros entrem nos Estados Unidos, e ele disse que ainda precisa haver reajustes, especialmente em relação ao café, sendo que o Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos. Essa medida do governo americano também ajuda em alguns outros produtos importantes da pauta exportadora brasileira, entre eles o suco de laranja, manga, açaí, banana, celulose e também alguns outros tipos de madeira. Mas nisso vale a gente destacar que enquanto o Brasil teve essa redução de 10 pontos percentuais, outros concorrentes, por exemplo, do café brasileiro, como a Colômbia, tiveram a tarifa zerada. Então, o setor não está tão contente ainda assim. A Alckmin falou a jornalistas no Palácio do Planalto hoje pela manhã e destacou que o comércio exterior brasileiro vive um momento robusto, mas que o presidente Lula ainda pediu avanços nessas negociações com os Estados Unidos, embora não tenha nenhum encontro oficial marcado ainda entre Lula e Trump. Vamos ver o que o vice-presidente disse. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação, e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio. O empenho do governo brasileiro, o presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver, e resolver rápido. Também a sensibilidade do governo americano, que tomou uma medida boa, na direção correta, de reduzir custos para os seus consumidores. Olha, o presidente Lula avalia retornar a Belém do Pará na próxima semana para ajudar nas negociações da COP30. Essa é uma apuração dos nossos analistas Caio Junqueira e Théo Cury, que estão em Belém do Pará. Interlocutores do Palácio do Planalto ressaltam que essa decisão ainda não foi tomada e que depende do andamento das negociações. A ideia é que, caso as discussões não avancem, o presidente entre em campo para ajudar na negociação política que começa na segunda-feira com a chegada de autoridades e executivos de alto nível de diversos países. O Brasil quer garantir que o mapa para o fim dos combustíveis fósseis pelo menos conste na declaração final da cúpula como algo a ser trabalhado nas próximas COPs. E o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, disse estar muito impressionado com o comprometimento do setor privado durante a COP30, especialmente da indústria. Quem tem os detalhes é ele, Fernando Nakagawa, que fala ao vivo de Belém. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Naka. Boa tarde, Irajá. André Corrêa do Lago falou agora há pouquinho no primeiro briefing deste sábado de COP e ele tratou especialmente do plano de ação, foi detalhado o plano de ação que teve sua primeira semana de execução. Destacou sim o papel do setor privado e exaltou uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que tem organizado o chamado SB COP30, que é uma coalizão de indústrias, de empresas de mais de 40 países que tem sido organizado pela CNI aqui no Brasil. Estas entidades de tantos países assim, Irajá, fizeram um grande documento com propostas do setor privado e aí de vários setores. Tem transporte, tem agropecuária, mineração e muitas ideias, muitas propostas foram trazidas aqui e André Corrêa do Lago disse estar impressionado com o engajamento destas empresas, especialmente do mundo em desenvolvimento. Agora, a gente está aqui
sábado. Não era para termos hoje uma sessão tradicional das discussões na COP. Vários grupos específicos, temáticos, teriam reunião hoje. Mas a presidência da COP decidiu fazer uma sessão extra neste sábado, porque há 4 assuntos, 4 tretas que precisam ser resolvidas. E aí talvez a presença do presidente Lula possa atrapalhar ou ajudar, caso na semana que vem essa história não seja resolvida. Quais são os tópicos aqui? Protecionismo verde, por exemplo, países como a União Europeia, que usam o assunto ambiental para impedir o comércio de alguns produtos. Também tem o financiamento climático, grande assunto, grande treta e grande trava nas negociações, além de relatórios de transparência e relatórios das contribuições nacionais do esforço de descarbonização. São 4 tópicos que ainda há muita divergência, especialmente entre países ricos e países pobres aqui em Belém, Irajá. Vamos ver como e se essa presença do presidente Lula pode ajudar nessas negociações. Muito obrigado pelas informações, Fernando Nakagawa, falando ao vivo de Belém do Pará. E olha, o sábado também foi marcado por uma manifestação em Belém. A Marcha Mundial pelo Clima contou com a presença das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. Tayana Narcisa acompanhou e traz os detalhes para a gente. Belém foi palco neste sábado da grande Marcha Mundial do Clima, que reuniu povos tradicionais da floresta, lideranças internacionais e também movimentos sociais que ecoaram apenas um só grito: a preservação da Amazônia precisa ser agora, para um futuro próximo e próspero às próximas gerações. A marcha saiu do Mercado de São Brás, principal ponto turístico de Belém, percorreu cerca de 5 quilômetros até aqui a aldeia amazônica, onde foi encerrada por volta do início da tarde. O evento contou aí com a abertura das ministras Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e também Marina Silva, do meio ambiente, que chamaram a atenção para a preservação das florestas, uma descarbonização, transição energética, e também destacaram que os movimentos e manifestações que têm sido realizadas aqui em Belém representam a democracia, situação totalmente diferente do que já aconteceu em COPs anteriores em diferentes países que tinham aí um ambiente mais fechado. Lembrando que manifestações vêm sendo realizadas desde o primeiro dia de COP30 aqui na Amazônia, com uma grande ocupação indígena no primeiro dia, outras também manifestações nas ruas, como é o caso da Marcha Mundial do Clima, que aconteceu hoje aqui em Belém. E no final dessa programação deve ser fechada uma grande carta que será entregue à presidência da COP30 neste domingo, reunindo aí contribuições dos movimentos sociais, das lideranças indígenas e também organizações, povos tradicionais, como ribeirinhos, indígenas, extrativistas e toda a comunidade, reunindo processos aí de como garantir um futuro mais sustentável, uma descarbonização e, é claro, garantir que a floresta seja mantida em pé. A nossa equipe segue acompanhando todos os detalhes diretamente aqui da capital paraense, que também é capital do Brasil, até os próximos dias, dia 21 de novembro, quando encerra a COP30 diretamente aqui de Belém. E os chilenos vão às urnas amanhã para escolher o próximo presidente do país. A Luciana Tadeu está em Santiago e traz os detalhes para a gente ao vivo. Seja muito bem-vinda novamente, Luciana. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. A gente se encontra já já na edição do Agora CNN de 4 horas e 15 minutos. Eu espero vocês. Até lá.